todos. Celebramos hoje o terceiro domingo da Páscoa. Boa noite a todos também, aquele que nos acompanha pelas redes sociais. Intenções da Santa Missa. Rezamos hoje por todas as almas, em especial por Ana Lúcia Priori. 7º dia de Fausto Rosa de Oliveira e Sandra Regina Viana Marques. Um dia de Silvério Simões e Conceição Simões. 3 dias de Reinaldo Uccelli. E por todas nossas intenções particulares, principalmente aquelas, que a gente reza tanto pelas que estão sofrendo pela terrível Covid. Irmãos e irmãs, nesse terceiro domingo da Páscoa, contemplamos o testemunho da experiência que os discípulos tiveram do Senhor ressuscitado. Fazemos esta memória nesta Eucaristia. Reunidos, iniciamos a Santa Missa. Por sua morte, a morte viu o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem, o homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Jesus me amou e se entregou por mim. Os homens todos podem mesmo repetir. Não temeremos mais a morte, a dor no coração humano, em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus nosso Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebramos neste domingo, dia do Senhor, o terceiro domingo da Páscoa, onde vivemos as alegrias da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No silêncio do nosso coração, inclinando a nossa cabeça e fechando os nossos olhos, peçamos perdão ao Senhor nosso Deus por tantas das vezes que em nosso coração falta o amor e o perdão ao nosso próximo. Senhor, que viestes não para com
mas para perdoar, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison. Senhor, que muito perdoais a todo aquele que muito ama, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus rico em misericórdia e compaixão, perdoai todos os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, nós vos adoramos e glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu deste modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça, vós que soubeste aliviar-me nos momentos de aflição. Atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Muitos há que se perguntam quem nos dá felicidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança em minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face.
Leitura da carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima da expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber o conhecemos, vejamos se guardamos seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que não tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem osso, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhe disse: assim está escrito:
o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciado a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós celebramos neste domingo, o terceiro domingo da Páscoa. Ainda vivemos as alegrias da ressurreição e do tempo pascal. Esse tempo que propriamente ainda se torna fresco aos nossos olhos e o nosso coração, porque a grande notícia da nossa vida foi nos concedida. Jesus verdadeiramente ressuscitou no meio de nós. E nós hoje deparamos no evangelho narrado pelo evangelista Lucas, que os discípulos ainda estavam assustados ao verem Jesus, como se não tivessem acreditando. Comparavam Jesus como se fosse um fantasma. E Jesus diante deles dizia: um fantasma não tem carne nem ossos. Mas um fato interessante deste evangelho, que vai nos dizer que quando eles compreenderam que verdadeiramente era Jesus que tinha ressuscitado, eles ficaram alegres e surpresos. Na nossa vida, quando a gente recebe uma boa notícia, que há muitos anos, há muitos dias nós estávamos esperando, quando aquela boa notícia chega diante de nós, o nosso coração exulta de alegria, mas a nossa mente dá, a um primeiro momento, um choque, pensando que aquilo é inacreditável, que não está acontecendo. Assim foi o que aconteceu com aqueles discípulos. Ao verem Jesus, eles não estavam atentos àquilo que Jesus a todo momento falava, que as sagradas escrituras deveriam se cumprir, que o Filho do Homem, o Filho de Deus, deveria sofrer muito, mas ressuscitar no terceiro dia. Por isso que Jesus, naquele momento, para mostrar a concretidade daquela situação concreta, de que ele estava no meio deles, ele pediu: me dê um pedaço de peixe. Ali estava a humanidade de Jesus. Jesus que havia ressuscitado dos mortos, mas que se fazia presente em meio aos seus discípulos para mostrar a força e o poder da ressurreição. E essa mesma força, esse mesmo poder que Jesus mostrou aos discípulos, ele mostra a cada um de nós, a cada dia da nossa vida, quando nós estamos intimamente ligados na fé juntamente com ele. Todos os sofrimentos da nossa vida irão passar. O tempo oportuno em que nós vivemos, as situações difíceis que nós vivemos, sobretudo nesse tempo, tudo isso, meus queridos irmãos, irão passar, porque Jesus já nos concedeu a grande alegria e a grande certeza da nossa fé, que é a ressurreição. E por isso que nós não podemos ser lentos como os discípulos. Precisamos que a cada dia pedir ao Mestre Jesus em nossa oração que também abra a nossa inteligência, abra o nosso intelecto, para que nós possamos entender que diante de cada dificuldade desta vida, que diante de cada tropeço desta vida, que diante de qualquer pecado, a força da nossa fé e a força da presença da ressurreição de Jesus no nosso meio é muito maior. E é para isso que a nossa fé
e a nossa vida devem estar direcionadas para a ressurreição, para a vida em Cristo e para a vida em Deus. Por isso que a primeira leitura de hoje, do Atos dos Apóstolos, nós vamos ouvir nesta leitura: Deus, porém, cumpriu deste modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Tudo aquilo que os profetas, que nós ouvimos do Antigo Testamento, da grande promessa do Messias que iria vir a este mundo se encarnar para nos salvar, já foi cumprida. Cristo já veio a este mundo, se encarnou, nasceu no meio de nós e ressuscitou, como nós contemplamos este tempo pascal. O que resta de nós agora é colocar os nossos pecados, o nosso coração e a nossa má conduta diante do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos ter uma vida perdoada por Ele, uma vida que possa contemplar a cada dia no nosso viver a ressurreição à luz do próprio Cristo Jesus. E quando nós rompemos com o pecado da nossa vida, quando nós rompemos com as mazelas da nossa vida e do nosso coração, nós damos espaço para que o brilho da ressurreição, o brilho da luz de Cristo, entre dentro do nosso coração e das nossas almas e façam de nós homens e mulheres novos, homens e mulheres revestidos do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres que caminham junto à luz de Cristo, que é luz de vida eterna. E o salmista de hoje vai nos dizer também isso. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormecer, pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Essa deve ser a nossa certeza. Colocar a nossa cabeça no travesseiro depois da nossa última oração da noite e ter essa tranquilidade que a paz vem de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, como o salmista de hoje tão bem vai falar para cada um de nós. Quantas vezes na nossa vida nós nos preocupamos com tantas preocupações banais, e quando o padre fala de preocupações banais, são preocupações corriqueiras do nosso dia a dia, as nossas vaidades, o nosso egoísmo, a nossa busca de buscar sempre os primeiros lugares, enquanto deveríamos, no final da nossa noite, colocar a nossa cabeça no travesseiro e agradecer a Deus pela oportunidade de ter vivido mais um dia e agradecer de modo especial se nesse dia nós fomos atentos e vivemos segundo os desígnios do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é isso que importa na nossa vida. Não são as nossas vaidades, não são o nosso egoísmo. O que importa na nossa vida, seja o dia mais simples que nós vivemos, se nesse dia foi composto e revestido da presença e da luz de Cristo. Se nós comungamos dos mesmos sentimentos que Cristo tem para com a nossa vida, que é o amor, a caridade, a doação e a compaixão. Se no decorrer do nosso dia, nós vivermos essas virtudes que Cristo tão bem viveu neste mundo, na sua humanidade, com certeza nós colocaremos a cabeça no travesseiro e vivenciaremos isso que o salmista nos diz. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormecer.
Porque estamos com Cristo. Porque estamos com os mesmos sentimentos de paz, de caridade e de amor que Ele tem para conosco. E na segunda leitura, também tirada da carta de São João vai nos dizer: Jesus Cristo justo, Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Quantas vezes nós dizemos que acreditamos em Deus, professamos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, mas não correspondemos à nossa vida em viver os 10 mandamentos da lei de Deus, o decálogo, a tábua da nossa salvação. É contar uma mentira. É viver uma mentira diante de Deus. Porque não basta dizer que nós acreditamos em Deus e na presença salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo, se de maneira concreta nós não vivemos os mandamentos da lei de Deus. E, sobretudo, os 2 primeiros mandamentos, que vai nos dizer o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é semelhante, amar o próximo como a ti mesmo. Com certeza, se na nossa vida nós exercitarmos a cada dia em praticar esses 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós com certeza viveremos e tiraremos de letra os demais mandamentos. É preciso que nós coloquemos Deus e nosso Senhor Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo, que formam a Santíssima Trindade, como o centro da nossa vida. Afinal de contas, a nossa vida pertence a Deus e é para Ele que nós um dia iremos voltar. E uma maneira bela de nos encontrarmos com Deus e de vivenciarmos aquilo que é mais sublime, que é a sua verdade, é a liturgia da igreja. Quando nós estamos diante da liturgia, quando nós estamos diante da Santa Missa, que é o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, nós contemplamos a verdade. E quem fala isso é um grande teólogo, Romano Guardini, que vai nos dizer: a liturgia é a verdade rezada. É Cristo, é Deus, é o Espírito Santo se revelando em nós a sua verdade de uma forma rezada, poética, admirável. A liturgia é a verdade rezada. É o primeiro lugar, depois da nossa oração, que nós devemos contemplar com tamanho zelo, com tamanha atenção, porque cada palavra da liturgia é o próprio Cristo lançando o seu amor para cada um de nós. Por isso, queridos irmãos, o Evangelho de hoje, a liturgia de hoje nos fala de ressurreição, mas também fala do perdão dos nossos pecados nas leituras. Quando nós rompemos com o pecado, nós estamos dando lugar à verdadeira luz de Cristo, da sua ressurreição para a nossa vida. Essa luz que nós contemplamos há 3 domingos atrás, quando celebrávamos a vigília pascal, quando nós celebrávamos a noite gloriosa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não pode morrer dentro do nosso coração. É razão da nossa fé, é razão da nossa vida. E na medida que nós vamos rompendo
as nossas misérias humanas e dando o nosso coração e a nossa vida em busca de agradar a Deus, nós vamos vivendo plenamente aquilo que os discípulos testemunharam com as aparições do ressuscitado. A presença de Jesus no meio de nós e dentro do nosso coração e da nossa vida. A presença de Jesus fazendo-se diante do nosso caminho, caminhando conosco, para que um dia plenamente possamos contemplar Ele face a face no reino dos céus. Que possamos, com a liturgia deste domingo, onde os discípulos, naquele primeiro momento, pensavam que Jesus era um fantasma e não uma pessoa concreta, a pessoa de Deus, a pessoa da Santíssima Trindade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que possamos ser mais atentos do que foram os discípulos naquele momento. Jesus se encontra no meio de nós, não como um fantasma, mas como uma realidade viva, como uma realidade concreta, em que nós encontramos no Evangelho, na Eucaristia e na pessoa de cada irmão. Em cada irmão nós encontramos o Cristo que deseja ser amado, o Cristo que deseja vivenciar a nossa caridade, o Cristo que deseja, sobretudo, também que nós possamos ser misericordiosos como Ele. Ao dar a sua vida na cruz e nos salvar, foi misericordioso com cada um de nós. Que a cada dia possamos, então, romper com o nosso pecado e deixar que esse Cristo concreto habite na nossa vida, testemunhando Ele para tantos irmãos que precisam ainda alcançar a presença de Jesus e precisam alcançar a fé na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Diante do altar do Senhor, elevemos os nossos pedidos. Pai, luz esplendorosa, que brilhais nas trevas, Senhor da vida e Salvador da humanidade, fazei nós viver todos esses dias no louvor da vossa glória. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, que percorrestes o caminho da paixão e da cruz, junto com o seu Filho, concedei que, unidos a vós no sofrimento e na morte, também ressuscitemos. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Eterno Pai, que fizestes de nós pelo batismo sacerdotes e povos de reis, ensinai-nos a oferecer com alegria o nosso sacrifício de louvor. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rei da glória, apressai o dia da vinda gloriosa do vosso Filho, para que completarmos
vossa face e sermos semelhante a vós, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. São José, padroeiro da Igreja, guardai nossas comunidades na paz e na graça divina, dando-nos força e coragem para caminhar neste momento que estamos vivendo. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei, ó Pai de bondade, os pedidos depositados diante de vosso altar, por Cristo Senhor nosso. Amém. Sei que está para acontecer um milagre, pois o pão que levo se transformará em teu corpo, que sofreu tanto por mim. Sei que o vinho que eu levo ao altar em breve será o teu sangue que foi derramado pelos pecados meus. Ao levar o vinho e o pão que se transformarão em teu corpo e teu sangue, quero oferecer a minha vida, é tudo que tenho, e hoje eu entrego sobre este altar. Sei que a minha vida não me pertence, pois eu fui criado e redimido por este Cristo que hoje se dá novamente. Sei que eu não mereço nem presenciar a este sacrifício de tão grande amor, e então por isso me prostrarei aos seus pés. Ao levar o vinho e o pão que se transformarão em teu corpo e teu sangue, quero oferecer a minha vida, é tudo que tenho, e hoje eu entrego sobre este altar. Ao levar o vinho e o pão que se transformarão em teu corpo e teu sangue, quero oferecer a minha vida, é tudo que tenho, e hoje eu entrego sobre este altar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhes também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso interno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unido à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus do universo, Santo tu és. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, Santo tu és. O céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, Santo tu és. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, Santo tu és. Pai de misericórdia, quem sobe os nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoei estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós a oferecemos pela vossa Igreja, santa e católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governada por toda a terra. Nós a oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso bispo Dom Dario e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, de modo especial da família, que celebra hoje o 7º dia do Senhor Fausto Rosa de Oliveira e da Senhora Sandra Regina Viana Marques.
e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos a noite santa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria, seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço, Crisóstono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo Senhor nosso. Em comunhão com toda a Igreja que estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz e livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos, por Cristo Senhor nosso. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus,
nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos deste, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebeste a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo Senhor nosso. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Lembrai-vos, ó Pai, do vosso Filho, o Senhor Fausto Rosa de Oliveira, 7º dia de falecido, e a Senhora Sandra Regina Viana Marques, 7º dia de falecida, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz, por Cristo Senhor nosso. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, e com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Caminhávamos tristes, sem direção, sob o peso da morte e da dor. Mas tu entras em nossas estradas e conosco caminhas. O que era escuro e sem vida, a vida recebe de ti. Tua palavra expulsa a frieza em nossos corações. Tua presença abraça o nosso ser. Tu escolhes conosco permanecer, nossos olhos se abrem. Não há mais noite se o sol da justiça está entre nós. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Ó esposo ressuscitado, bendito fruto que pendeu da árvore da cruz. Ó esposo ressuscitado, em ti toda a nossa vida, todo nós
ressuscitado, bendito o fruto que pendeu da árvore da cruz. Ó esposo ressuscitado, em ti toda a nossa vida, todo nosso coração se refaz. Em ti toda a nossa vida, todo nosso coração se refaz. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovaste pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. A você que participou conosco da Santa Missa, ou que participou de uma outra missa durante o dia, né, pelas redes sociais, vem receber Jesus. A nossa comunidade está aberta agora até às 20 horas. Lembrando também que todos os dias, de 6 da manhã às 8 horas, a nossa comunidade fica aberta para as orações, com a distribuição da Eucaristia de 7h30 às 8 horas. Muito obrigada, uma boa semana a todos. Gostaria de um minuto da atenção da família do senhor Fausto Rosa de Oliveira, que nos acompanha em casa pelas redes sociais, e também da família da senhora Sandra Regina Viana Marques, que também nos acompanha pelo 7º dia dessa senhora e desse senhor que faleceram, a família. A nossa vida neste mundo é uma passagem. Nós viemos aqui para cumprir uma missão, cada um de nós. Deus, ao nos criar e fazer a sua imagem e semelhança, Ele também nos concedeu uma missão. Nós não viemos para ficar definitivamente aqui neste mundo terreno. A nossa principal vida é a vida eterna, a morada eterna, onde encontraremos diante da face de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo e sobre a luz do Espírito Santo. Queridos familiares do senhor Fausto Rosa e da senhora Sandra Regina, que o Senhor possa dar o consolo e o conforto da saudade. Tristeza não, porque a principal vida é a vida eterna. É essa que nós devemos almejar. Por isso que nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Cristo venceu a morte para nos garantir a salvação da nossa ressurreição também final. Que Deus possa consolar o coração, a vida e a fé de vocês, e que vocês possam ter a plena certeza
que o que nos garante nesta vida é a vida eterna. E só essa palavra, só esse sentimento vindo de Deus e mostrado a cada dia o valor da vida eterna para nós, que deve bastar. Aprender sempre que estamos aqui de passagem, para que um dia nós possamos todos juntos nos encontrarmos na vida eterna. Receba também o meu abraço, enquanto vigário desta paróquia, de consolação e de conforto, e as nossas orações desta comunidade que hoje celebrou nesta missa pela alma desses dois irmãos. Rezemos uma Ave Maria, pedindo também a Nossa Senhora e a São José que nos proteja as nossas famílias, a nossa saúde e esse tempo tão difícil em que nós estamos vivendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Só um último recado, o padre já falava domingo passado e vai continuar repetindo. Nós vivemos um momento muito difícil com essa pandemia do Covid, uma pandemia mundial, em que toda a humanidade tem sofrido de certa maneira. E bem próximo de nós tem muitas pessoas, irmãos que se encontram desempregados, passando até fome. Cabe a nós, com o pouco que nós temos na nossa casa, dividir. A secretaria paroquial todos os dias está aberta com as secretárias, aqueles que quiserem doar cestas básicas, alimentos, para que possa compor uma cesta básica para ajudar as nossas famílias carentes dentro da nossa paróquia. Não tenham vergonha, façam isso. Vão até a comunidade aqui em Santa Rita, ou as demais comunidades da nossa paróquia, a secretaria, e vão ajudar os nossos irmãos com um pouco que nós temos, que diante de Deus é muito. Já diz um velho ditado, o pouco com Deus é muito, e o nada com Deus, o muito sem Deus é nada, né? Então, assim, que a gente possa ter esse zelo com os nossos irmãos que estão passando fome e ter essa atenção de ajudar os mais necessitados. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou